Fala investidor, futuro investidor, beleza? Gustavo da Investir. Bem, aqui no vídeo de hoje vamos falar sobre endividamento das empresas na Bolsa de Valores, o que analisar, o que ter cuidado, o que você deve esperar. Enfim, analisar o endividamento da empresa é muito importante, é um pilar extremamente importante antes de você escolher ou não um ativo para compor a sua carteira de longo prazo. O endividamento é algo que faz total diferença, tanto no sucesso da empresa como no fracasso. Afinal de contas, uma empresa que não tem dívidas, ela não pode falir. E o grande motivo de muitas das empresas fecharem, não darem certo, é pelo fato de elas se afundarem em dívidas. Então, analisar o endividamento fará total diferença no seu retorno, no longo prazo, nos seus resultados. Então, se você gosta desse assunto, já gostou da ideia do vídeo, falar sobre endividamento da empresa, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, caso você não seja inscrito, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e também vou deixar aqui na descrição o link do meu Instagram, onde eu posto conteúdo de extrema qualidade sobre investimentos, finanças e estou sempre interagindo com o pessoal, tirando dúvidas, principalmente nos stories, postando todos os dias. E também vou deixar o link do meu e-book gratuito perfeito para qualquer investidor de longo prazo que deseja aprender mais sobre investimentos, como começar da maneira correta. Então, é um e-book perfeito para qualquer investidor iniciante. Então, tá tudo aqui na descrição, depois confere lá direitinho, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, primeiro de tudo, por que as empresas elas contraem dívidas? O grande ponto é para elas financiarem projetos, expansões, melhorar suas operações. Então, é para elas conseguirem financiar e expandir as formas com as quais ela ganha dinheiro para ela ganhar ainda mais dinheiro no futuro. É uma forma dela alavancar os seus resultados. Então, elas esperam conseguir dívidas e trazer um retorno ainda maior do que os juros que ela tem que pagar por essas dívidas. Então, ela vai lá, contrai a dívida, vai ter que pagar juros em cima dessa dívida, mas ela espera conseguir um retorno o suficiente para pagar essa dívida e para trazer mais retorno para os acionistas, para os sócios, para os controladores, para os majoritários, enfim, trazer retorno para a empresa. Então, o endividamento é algo bastante importante, é uma das formas que a empresa ela consegue pular de patamar, subir de nível, para ela conseguir realmente se consolidar no mercado de atuação dela, para ela conseguir melhorar seus resultados, para ela trazer mais retorno para você a longo prazo. Então, uma boa política e um bom cuidado com o endividamento faz total diferença. Óbvio que cada empresa tem ali seus projetos, as suas expansões, o seu nível de endividamento que você deve aceitar ou não, mas por isso que é tão importante analisar cada caso. Nós vamos trazer uma noção geral aqui, com certeza vai esclarecer bastante coisa. Então existem basicamente duas formas da empresa conseguir dinheiro, né? De utilizar também o dinheiro através da captação de dívidas, de contrair dívidas para com terceiros e também conseguir expandir seus projetos, conseguir dinheiro através do capital próprio, utilizar o capital próprio com esses fins de se expandir, de financiar projetos, melhorar suas operações e qualquer outro objetivo que a empresa tenha com esse dinheiro. Então, o capital próprio, ele é basicamente o capital dos sócios. Ele é mais caro e ilimitado do que o empréstimo, além de não trazer vantagens fiscais. O capital de terceiro, por sua vez, então ele representa recursos originários de terceiro, como bancos, principalmente através de empréstimos. A empresa pode conseguir financiamentos, por exemplo, com o BNDES, mas vou falar disso também mais para o final. E também o capital próprio, então eles são esses recursos originários dos sócios ou os acionistas da entidade, da empresa, ou decorrentes aí das suas operações sociais. Então existem basicamente essas duas formas da empresa conseguir capital, através de terceiros e de capital próprio, né? Com os sócios, com os acionistas ou com aí outras instituições, principalmente através de bancos, né? Conseguir empréstimos com bancos. E é óbvio que tudo isso tem vantagem e desvantagens, então vamos falar aqui sobre as vantagens e desvantagens que a empresa tem ao utilizar capital próprio e capital de terceiros. Vamos lá. Capital de terceiros, você continua no controle da companhia. A obrigação é muito simples. A única obrigação que você tem com terceiros é quitar a sua dívida. Você não deve tantas justificativas igual você deveria a outros sócios, por exemplo. Suponhamos que você aí tem a sua empresa, né? Você é o único sócio, você que manda, você é o empresário aí. Então você tem a sua empresa, você vai contrair um empréstimo, você vai falar assim, tá, eu vou usar para isso. Aí o banco chega lá e vai te dar aí o empréstimo se tudo correr certinho. Você vai pegar esse dinheiro, vai utilizar e depois sua única obrigação com esse banco é ir lá e pagar e acabou, fim de conversa. Agora, se você chega aí com um sócio, né, uma outra pessoa para cuidar desse empreendimento com você, e ele vai entrar ali com dinheiro na sociedade, você vai ter que ficar dando mais explicações, você vai ter que mostrar de forma mais
mais detalhada, como você vai utilizar esse dinheiro. Então isso também acaba sendo uma desvantagem, né? Você acaba tendo menos autonomia, mas isso eu vou falar mais pra frente. Então as vantagens de capital de terceiros é basicamente essa. Você continua o controle da companhia, né? Você não está conseguindo capital de outros acionistas ou de outros sócios, você vai estar utilizando dinheiro de uma outra instituição e sua única obrigação é pagar essa dívida. A desvantagem, então, você vai ter que pagar o empréstimo, o valor que você emprestou, por exemplo, 5 milhões e mais os juros. Então vai ser 5 milhões e pouco, 6 milhões, o que seja. E óbvio, você também tem mais riscos, né? Ao contrair dinheiro de um banco, se você não pagar o banco, você está lascado. Muitas empresas já faliram, como eu já citei anteriormente, por causa disso, então acaba trazendo um risco maior. Se você não conseguir pagar, você com certeza vai estar em seríssimos problemas. A vantagem de utilizar então o capital próprio. O capital próprio você não tem que devolver, lógico, se você quiser voltar à estrutura de capital atual, vai devolver dinheiro para o caixa, ok, mas você não tem essa obrigação de pagar, devolver o dinheiro com juros em cima. E você também não tem tanto risco da falência, ninguém vai te cobrar por esse capital que você perdeu. Foi um erro seu, da sua companhia, e ninguém vai ficar te cobrando a mais por isso. Então a desvantagem de utilizar capital próprio é a perda de autonomia, como eu disse anteriormente. Se você tiver um sócio, você vai ter que dar mais explicações, ele vai interferir junto com você, assim como outros acionistas, como quando você faz um IPO, quando você faz um novo follow-on, que é uma nova oferta de ações depois que você já fez o IPO. Lógico, depende do free float, né? Se você continuar com mais 51% das ações ordinárias, você que manda. Mas vai ter outras influências de outras pessoas e você vai acabar então tendo uma perca de autonomia ao conseguir dinheiro através de financiamentos de capital próprio, né, utilizando dinheiro de sócios ou de acionistas. Fora que também existe uma menor disponibilidade. Se você ali tem 5 milhões no caixa, lucra 1 milhão por ano e depois emitiu uma quantidade X de ações, você tem isso e acabou. Você não vai conseguir ficar pegando mais dinheiro, a não ser um empréstimo. Novamente, aí você vai conseguir através de capital de terceiros e não existe um limite, por exemplo, de se você lucra 1 milhão, você consegue um empréstimo maior do que isso e acaba então o capital de terceiros através de empréstimos contra dívidas ele é mais abundante. E fora também o capital próprio, além de ter essa menor disponibilidade, ele não gera vantagem fiscal. E por esses motivos acima citados, o capital próprio ele é menos atraente, se assim podemos dizer, do que utilizar capital de terceiros. O capital próprio ele é mais caro. Por esses motivos, então, é interessante a empresa ela ter um certo nível de endividamento. Vamos falar aqui agora da vantagem fiscal, que também é um outro ponto muito importante, que mostra por que o capital de terceiros ele é mais barato. Mas lógico que a empresa depende da composição de cada empresa, da estratégia de cada empresa. Pode fazer sentido ela não ter dívida nenhuma, dívida zerada, apesar de aqui no Brasil eu não sei se existe uma empresa justamente para essa vantagem fiscal, mas de qualquer forma então existem essa discrepância entre utilizar o capital próprio e o capital de terceiros. Aí vai depender da estratégia da empresa. Tem empresa que vai preferir se alavancar muito mais do que ficar fazendo novos follow-on, IPO, conseguir novos sócios, novos acionistas, e tem empresa que prefere ter um free float maior, disponibilizar mais ações no mercado, mas tem empresas que preferem, por estratégia, utilizar mais capital próprio para ficar mais tranquilo. Enfim, existem diferentes empresas, diferentes setores, diferentes estratégias e por isso é muito importante falar ter bom senso ao analisar uma empresa. Eu vou falar sobre isso abaixo. Então tudo tem vantagens e desvantagens, cabe à empresa tomar a decisão daquilo que faz mais sentido para ela. Então, vou mostrar aqui a vantagem fiscal, né? Por que ter dívidas através de... Então, por que ter dívidas, né? Por que contrair dinheiro de terceiros acaba dando uma vantagem fiscal para a empresa e também esse é o motivo pelo qual muitas empresas, como por exemplo a Ambev, tem mais de 10 bilhões em caixa e tem ali um dinheiro bem menor em dívidas. Por que não chega logo, pega esse caixa e paga logo essa dívida, esquece isso aí, né? Tem essa dor de cabeça diminuída, não tem que se preocupar com isso. Por que a empresa ela simplesmente não vai lá? Porque a gente tem essa visão de pessoa física, né? A gente tem dinheiro, paga a dívida, se livra. Mas uma empresa, né, tem uma diferença, porque a empresa ela acaba ganhando essa vantagem fiscal. As dívidas elas diminuem a base de cálculo de imposto de renda, então acaba gerando valor aos acionistas, porque a empresa ela acaba pagando menos impostos por causa dessa despesa com juros, né? Ela tem que pagar juros, nem que seja uma dívida pequena, ela tem que pagar juros de qualquer forma. Isso diminui a base de cálculo de imposto, diminui a base de cálculo sobre o lucro líquido, a empresa acaba pagando menos imposto de renda. Então por isso é interessante que a empresa não quite todas as suas dívidas, não fique com zero de dívida e tenha um pouquinho ali para gerar esse valor, ter esse abatimento de imposto. Existem também as dívidas de longo prazo e as dívidas de curto prazo. A de longo prazo são aquelas com vencimento maior a 1 ano e curto prazo menos de 1 ano. Mas óbvio que todos merecem cuidado, mas eu vou falar aqui sobre um indicadorzinho interessante para você ver se a empresa ela vai conseguir honrar
aí as suas dívidas de curto prazo, você não vai ter nenhum susto aí nos próximos meses. Então, é a liquidez corrente, é um indicador que você consegue facilmente ali no Fundamentos, né, no site Fundamentos, e você também consegue os dados para ver a liquidez corrente no balanço patrimonial. Lembrando que é muito importante você entender as demonstrações financeiras, né? Demonstração de fluxo de caixa, balanço patrimonial, DRE. Fiz um vídeo completíssimo sobre essas 3 demonstrações financeiras. Vou deixar um card acima, assiste, porque é muito importante para você entender mais sobre esse conteúdo, mais sobre qualquer outra parte de análise de ações, ler os balanços, ler os releases da empresa. É impossível se você não entender as demonstrações financeiras. Assiste o vídeo acima, que isso vai mudar completamente e vai levar completamente o patamar das suas análises. Então, card acima, tá o link de um vídeo muito completo que eu fiz sobre as demonstrações financeiras. A liquidez corrente, então, por que ela mostra se a empresa vai ter problemas ou não aí no pagamento das suas dívidas de curto prazo? Porque basicamente existem os ativos circulantes, que são aqueles ativos que a empresa consegue utilizar no curto prazo com liquidez, e os passivos circulantes, aquelas passivos que a empresa, aquelas obrigações que a empresa tem no curto prazo, menos de um ano. Então, comparando o ativo circulante, as disponibilidades, os estoques, as contas a receber em um ano com as contas a pagar, os empréstimos, financiamentos, impostos que são passivos circulantes, vencimento de menos de um ano, fazendo essa comparação entre os dois, a gente consegue ver se essa empresa ela tem ativos o suficientes para cobrir todos os passivos aí em até um ano. Então, se for superior a 1, né, fazendo essa diferença de ativos divididos pelos passivos circulantes, se for superior a 1, quer dizer que a empresa tem mais ativos do que passivos circulantes. Então a empresa está com estrutura de capital tranquila para passar os próximos meses. Lembrando também, é muito importante ter atenção com as dívidas de longo prazo, ver o andamento dos projetos, o cronograma de pagamento, a composição da dívida. Vou falar também disso mais abaixo. É muito importante que você entenda de fato essa divisão aí de dívidas de longo prazo e de curto prazo. Então vamos falar sobre o risco, o retorno de contrair dívidas, né? A lógica de tudo isso. As dívidas ela aumentam o potencial de retorno da empresa, e vai aumentar de fato se essa dívida for bem utilizada, mas também aumenta o risco. Não existe mais risco sem menos retorno. Mais risco, mais retorno, mais retorno, mais riscos. Consequentemente, uma dívida muito elevada pode levar a empresa ao risco da ruína e colocá-la em recuperação judicial. Então, uma empresa com um patamar extremamente elevado de dívida, para mim já não vale a pena esse tipo de risco. E óbvio também é muito importante, aqui é um dos grandes pilares do vídeo de hoje, talvez a parte mais importante. Tenha bom senso ao analisar a dívida da empresa. Não é só olhar indicadorzinho, vou falar os indicadores aí quando eu finalizar essa reflexão, mas analisar o endividamento da empresa não é só analisar indicadores fundamentalistas, ver se a empresa está muito alavancada, pouco alavancada. Você tem que entender do setor. Cada setor tem o próprio risco, os projetos da empresa, se ela está fazendo projetos bem feitos, se isso realmente é um projeto que vai valer a pena, que vai trazer mais retorno, ou se é um projeto que te traz dúvidas. Por isso é importante você entender do negócio da empresa, para você conseguir também interpretar um pouco mais dos projetos, analisar o histórico de endividamento da empresa, se ela é uma empresa que já trabalha praticamente sem dívidas, se é uma empresa que ela já trabalha ali com dívidas elevadas há um tempo. É muito importante você entender a estratégia da empresa com essa dívida, entender aí o vencimento das dívidas, como já citei, longo prazo, curto prazo, entender o nível de endividamento, o risco desse endividamento, que acaba sendo variado de acordo com todas as variáveis que eu citei anteriormente. Você deve analisar realmente o valor que essas dívidas podem agregar, o risco que essas dívidas acabam trazendo para o negócio da empresa. Não é apenas analisar os indicadores fundamentalistas. Opa, maior que 3 ali, o dívida bruta sobre EBITDA. Não é assim. Você tem que entender, analisar a estratégia da empresa, analisar o potencial de retorno da empresa. E existem outras composições financeiras, empresas que existe uma dívida, o mesmo nível de endividamento pode ser mais arriscado em uma empresa ou menos arriscado em outra empresa, o mesmo nível de endividamento. Traz o exemplo aqui da Magazine Luiza e da Taesa. Suponhamos que as duas empresas elas têm basicamente um lucro parecido, um caixa parecido, uma composição da dívida muito parecida, só que o risco, não estou querendo dizer que isso seja verdade, né? Estou apenas querendo dizer em relação principalmente ao setor e aos projetos das duas empresas. A Magazine Luiza, ela atua com varejo. É um setor muito mais arriscado, volátil do que a Taesa, que atua com transmissão de energia elétrica, que atua com um contrato aí de 30 anos, uma previsibilidade de receita absurda. Então a dívida que uma Taesa consegue contrair é muito menos arriscada do que a dívida que a Magazine Luiza, por exemplo, consegue contrair. Essas duas empresas, elas têm composições financeiras, setores diferentes, projetos diferentes,
Então não adianta você comparar o nível de endividamento também de duas empresas, setores diferentes, porque, como eu disse, existem todas essas variáveis. Então você tem que ter bom senso. Não adianta até mesmo fazer essa comparação. Ah, Magazine Luiza tem essa dívida, a Taesa tem essa. Apesar da Magazine Luiza aí também ter mais caixa do que dívidas. De qualquer forma, existem variáveis. Não é interessante, não é correto fazer comparação de dívida de empresas de diferentes setores. Tem que ter bom senso, tem que entender as variáveis que compõem a dívida de cada empresa, os riscos de cada empresa. Vamos então agora falar dos indicadores, tá bom? Vou começar aqui pelo dívida bruta sobre o patrimônio líquido. A dívida bruta, ela é a dívida total da empresa, ou seja, todos os compromissos financeiros com que a empresa tomou o dinheiro emprestado, e o PL é o patrimônio líquido da empresa. O patrimônio líquido é a diferença entre os ativos e passivos da empresa, também balanço patrimonial. A dívida bruta sobre o patrimônio líquido, então é muito importante que a empresa ela tenha essa dívida líquida sobre o EBITDA inferior a 1, né? Porque quer dizer então que o patrimônio líquido, que é o capital dos sócios de fato, aquilo que realmente sobra para você como sócio da companhia, é maior do que toda a dívida da empresa. Se for maior que 1, quer dizer que a empresa tem mais dívidas do que capital próprio, do que o capital dos sócios. Então, inferior também a 0,5 é bastante tranquilo. Se for inferior a 1 já é aceitável, mas cuidado com dívida bruta sobre patrimônio líquido maior do que 1. Quer dizer então que a empresa está devendo mais do que ela vale de fato. Também é importante destacar que não se deve analisar esse indicador empresa, setor diferente. Tem que ter bom senso. Dívida líquida sobre EBITDA, né? A dívida líquida é basicamente a dívida total da empresa, né? A dívida bruta menos o caixa que a empresa tem, né? O dinheiro de curto prazo, as disponibilidades da empresa para ela pagar essa dívida. Então, a dívida que a empresa tem, se ela utilizar todo o caixa, todo o dinheiro está disponível para pagar. E o EBITDA, por sua vez, ela é a sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Se você quiser entender mais sobre o EBITDA, aula aí de demonstrações financeiras, na DRE eu falo sobre o EBITDA. Então, basicamente, se a gente compara a dívida líquida da empresa, que é a dívida bruta, menos o caixa, dividido pelo EBITDA, né, em comparação com o EBITDA, a gente consegue ver em quantos anos a empresa precisa gerar de resultado operacional. O EBITDA é o resultado operacional da empresa. Quantos anos ela precisa gerar de resultado operacional para pagar todas as suas dívidas, já descontando caixa. De preferência, o valor deve ser menor do que 3, e jamais compare setores diferentes. E também tem em mente o histórico da empresa, né? O nível de alavancagem que essa empresa trabalha historicamente. Porque se a empresa, por exemplo, ela já tem ali esse dívida líquida sobre o EBITDA igual a 3 aí há muito tempo, já pode ficar mais tranquilo porque a empresa ela já trabalha dessa forma há um tempo. Lógico, você tem que analisar, ver se está dando certo, mas agora se a empresa ela não tinha praticamente nenhuma dívida, aí estourou aí para 3 vezes, você tem que abrir o olho, ver se vai dar certo, abrir mais o olho porque isso aumentou o risco aí para essa empresa. Ela já não vem trabalhando com esse nível de endividamento há mais tempo, por isso que é importante analisar o histórico. Então a dívida líquida sobre EBITDA é outro indicador bastante interessante para você analisar. De preferência deve ser menor do que 3, né? 3 anos de resultado operacional para pagar todas as dívidas é já um valor razoável. Acima disso tem que abrir o olho. Em relação então aqui a caixa e a dívida bruta, se a empresa ela tem mais caixa do que dívida, é muito tranquilo, como por exemplo a Ambev, né? Ela tem mais caixa do que todas as suas dívidas total. Lembrando que quem não tem dívidas não quebra, é muito difícil uma empresa com o tamanho da Ambev, por exemplo, com todo esse caixa, ela quebrar nos próximos anos, é praticamente impossível que isso aconteça. Então também é muito importante a gente ver a composição da dívida, né? Se ela está em moeda local, atrelada ao CDI, ao IPCA, o que seja, ou se ela está atrelada ao dólar, como por exemplo é o caso da Klabin, né? Porque quando a dívida está exposta, boa parte da dívida está exposta ao dólar, então a gente vai ter muito mais variação de acordo com o câmbio, né? A empresa ela pode fazer o uso de instrumentos derivativos para se proteger disso, mas de qualquer forma, uma empresa que tem a sua dívida em dólar, uma moeda estrangeira, normalmente vai ser o dólar, tem um risco maior, né? Porque com essa variação do câmbio a empresa pode entrar em problemas. Então, basicamente, como a empresa ela pode contrair dívidas através de empréstimos, financiamentos, debêntures, que é basicamente a empresa emitir dívidas e é um investimento em renda fixa, né? Você investe em debêntures, acaba emprestando dinheiro para as empresas. São todas formas de contrair dívidas aí através de capital de terceiros. Então, basicamente aqui, vamos fazer um resumo novamente e finalizar essa parte do endividamento da empresa. Então, basicamente, a empresa ela contrai dívidas para aumentar o seu retorno futuro. É isso que ela espera ao contrair dívidas. Óbvio que isso aumenta o risco de qualquer forma
e também tende a trazer um retorno maior. É risco e retorno. Uma empresa que ela é mais endividada, ela tem um potencial de trazer um retorno maior, mas também existe um risco maior atrelado. Então você tem que ver na sua carteira se você deseja incluir empresas mais arriscadas com potencial de retorno maior, ou se você pretende dar prioridade para empresas mais tranquilas, com uma composição financeira mais tranquila, para você dormir mais tranquilamente de noite, com uma dívida controlada. Eu, por exemplo, na minha carteira, acho que eu só tenho uma empresa ali com risco, uma empresa de risco, que tem aí um dívida líquida sobre EBITDA maior do que 3. Então as outras empresas da minha carteira todas estão abaixo desse nível, porque eu fico mais tranquilo investindo em empresas dessa forma. Também tem empresas de expansão, mas que também não contraem níveis absurdos de dívidas para se expandir. Então você tem que ter muito cuidado. Tem que entender de cada empresa. O nível de endividamento é algo muito importante para você analisar. Então tome bastante cuidado, analisa as dívidas com carinho. Entra lá onde você conseguir todas essas informações que eu falei. Entra no site de relacionamento com investidores, olha os releases. Se não tiver no release, algumas informações vai ter no ITR. Se não tiver no ITR, vai ter no formulário de referência. Todas as informações das empresas elas acabam divulgando, a composição da dívida. Então, basicamente, vai variar da qualidade dos relatórios das empresas. De qualquer forma, no formulário de referência, entra lá no site de relacionamento com investidores, pesquisa pelo formulário de referência. É um documento com mais de 300 páginas. Em uma dessas partes, a empresa vai falar sobre o nível de endividamento dela, o risco do setor, enfim, tem muita coisa para você analisar no site de relacionamento com investidores. Nenhum sitezinho supera o site de relacionamento com investidores, onde você tem todos os relatórios da empresa, tudo que a empresa, todas as informações sobre a empresa tem lá no site de relacionamento com investidores. Então você entra lá, analisa direitinho, porque você vai conseguir bastante informação mesmo. Então, basicamente, você tem que colocar, ter em mente se os projetos de expansão dessas empresas que você investe, se faz sentido ou não, se o setor ele é mais tranquilo, permite um endividamento maior, permite, por exemplo, um setor de transmissão de energia é muito mais tranquilo do que um setor de varejo. Citei ali o exemplo bastante tosco, né, comprando empresas de setor diferente, mas eu penso para mostrar que você tem que ter em mente setores diferentes, análises diferentes, você tem que ter a visão de entender os projetos de expansão da empresa, como essa empresa contrai dívida, a composição da dívida, os prazos das dívidas, analise os indicadores que são bastante fáceis de você entender o nível de endividamento da empresa, e tem que ter bom senso, né? Escolher apenas empresas que fazem sentido para você, que tem projetos que fazem sentido para você, e por isso é tão importante fazer boas análises. Caso você deseje saber mais sobre análise de empresas, tudo sobre fundos imobiliários, ações, renda fixa, eu vou deixar aqui na descrição também o link do meu material completo, perfeito para qualquer investidor que deseja se aperfeiçoar ainda mais nos investimentos. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e fui!